culpa do Stan. Ele que fez aquela merda, aquela musiquinha gay, e nós temos que ficar andando na porra daqueles carros híbridos. É, muito bem, idiota. E se salvar o planeta te transformasse na pessoa mais insuportável da cidade? Porque é exatamente essa a ideia de Smug Alert, ou Alerta contra a Presunção, um dos episódios mais ácidos e inteligentes da 10ª temporada de South Park. E o mais curioso é como ele continua absurdamente atual, mesmo tendo sido lançado lá em 2006. Naquela época, a discussão era sobre carros híbridos e consciência ambiental. Hoje dá pra trocar facilmente por rede social, ativismo performático, gente que transforma qualquer opinião em uma competição moral. Então o episódio continua funcionando perfeitamente, talvez até melhor agora. E tudo começa de um jeito relativamente simples. O Gerald, pai do Kyle, compra um carro híbrido. Só que South Park pega essa situação comum e empurra até o nível do absurdo completo, porque o problema não é o carro em si. O problema é que o Gerald instantaneamente vira aquele tipo de pessoa que precisa mostrar pra todo mundo o quanto ela é evoluída. E cara, o episódio não perde tempo. Em poucos minutos ele já tá agindo como se tivesse alcançado um nível superior de existência, só porque trocou de carro. E é aí que nasce a grande piada do episódio, o tal do Smug, que numa tradução mais brasileira seria algo tipo arrogância moral, soberba, aquela sensação de eu sou melhor que vocês. E South Park transforma isso, literalmente, numa nuvem tóxica, capaz de destruir cidades inteiras. Parece uma ideia idiota, mas dentro do episódio fica brilhante. E quanto mais a história avança, mais South Park vai escalando a crítica, até transformar um debate ambiental numa catástrofe absurda, envolvendo George Clooney, tempestades apocalípticas e, literalmente, pessoas cheirando o próprio flato em São Francisco. Mas o que realmente faz esse capítulo funcionar não é só a piada. É como o episódio consegue criticar esse comportamento elitista sem transformar a mensagem ambiental em algo completamente errado. E esse equilíbrio é o que deixa tudo mais interessante. Porque, no fundo, a pergunta que South Park faz é bem simples. Como uma boa causa consegue virar algo tão irritante? Vamos descobrir a resposta para isso agora. A primeira cena do episódio já deixa claro que o Gerald vira outra pessoa da noite pro dia. Ele aparece dirigindo seu novo carro híbrido pela cidade, com um orgulho estampado na cara, como se tivesse acabado de atingir a iluminação divina através da sustentabilidade. E aí vem a primeira fala clássica. Quando alguém pergunta sobre o carro novo, Gerald responde que, simplesmente, não podia mais ficar sentado vendo as pessoas destruírem a Terra. Só que ele fala isso fechando os olhos, fazendo uma pose e dando um joinha. É impossível não rir da forma como o episódio transforma uma atitude que parecia positiva em puro narcisismo moral. Sim, é um híbrido. Eu não poderia ficar só olhando as pessoas destruírem toda a Terra. Bem, bom pra você. E o detalhe que vende completamente essa cena é o Kyle e o Ike no banco de trás. Porque enquanto o Gerald tá vivendo essa nova jornada espiritual, os dois parecem completamente mortos por dentro. Mas o episódio não para, porque o pai deles não só comprou um híbrido, mas também decidiu virar o pregador ambiental da cidade inteira. E essa talvez seja a parte mais genial da sátira, porque South Park não tá criticando a preocupação ambiental. O alvo aqui é aquela pessoa que descobre uma causa, qualquer causa, e imediatamente transforma isso numa identidade moral. É literalmente aquela fase em que alguém começa algo como seja academia, veganismo, meditação, corrida, e do nada passa a agir como se tivesse desbloqueado um nível superior de consciência, enquanto o resto da humanidade vive errado. Hoje em dia a gente vê muito isso nas redes sociais. Vemos pessoas que não querem só fazer algo bom, mas precisam mostrar que estão fazendo. Precisam performar o tempo inteiro. A cena do estacionamento é praticamente a definição disso. Gerald leva Kyle e Ike para distribuir multas falsas em carros SUV, porque eles bebem muita gasolina. É patético, mas na cabeça dele, aquilo realmente parece heróico. Só que, enquanto isso, o Kyle tá claramente morrendo de vergonha, e isso deixa tudo ainda melhor. Mas então vem um momento em que o episódio crava exatamente qual é o problema do Gerald. Quando o Randy encontra a multa ambiental no carro dele, ele explode de raiva. O Jimbo aparece e também explode junto. E eles têm razão, porque o Gerald realmente virou um insuportável. E o episódio acerta demais ao fazer o Randy definir isso da forma mais South Park possível, dizendo que o Gerald ficou tão arrogante que, provavelmente, ama o cheiro do próprio peido. E isso parece só uma piada boba nesse momento, mas o episódio ainda vai transformar essa metáfora no centro da história inteira. O problema, Gerald, é que você ficou tão metido com o seu carro que acha que até o seu peido tem cheiro bom. Depois da discussão no estacionamento, o episódio corta pra casa dos Broflovski, e o Kyle percebe que o pai tá ficando obcecado com essa história de híbridos.
E essa cena é genialmente construída como um tipo de intervenção familiar. O Kyle e o Ike entram na cozinha, tentando conversar com cuidado, escolhendo palavras difíceis para parecer maduros, como duas crianças que são, tentando reproduzir uma sessão de terapia. Inclusive, o Ike falando alienado, com a pronúncia toda travada, me pega demais, porque é exatamente o tipo de detalhe idiota que deixa o diálogo muito mais engraçado. Achamos que você está ficando... alienado. E por um momento, você até acha que o Jared vai entender o recado. O Kyle fala que as pessoas da cidade estão começando a se afastar dele, que ele tá ficando arrogante. E o pai responde calmamente que concorda. Só que aí vem a virada. Porque, na cabeça dele, o problema não é o seu comportamento. O problema é South Park inteira. E a crítica que o episódio faz aqui é certeira. Jared decide que não quer mais conviver com pessoas que pensam diferente dele. Em vez de discutir, ouvir ou simplesmente relaxar um pouco, ele conclui que precisa ir embora para um lugar mais evoluído. É aquele pensamento de bolha ideológica levado ao extremo. Se as pessoas não concordam comigo, então elas são ignorantes. Com isso em mente, ele anuncia que a família vai se mudar para São Francisco, porque lá eles estarão entre pessoas progressistas e motivadas como eles. Nesse ponto, é impossível não rir da velocidade com que tudo escalou. O homem comprou um carro híbrido e, menos de 24 horas depois, decide abandonar a cidade, porque ninguém ali é intelectualmente digno da presença dele. E o detalhe é que São Francisco não foi escolhida por acaso. Na cultura americana, principalmente nos anos 2000, a cidade já carregava essa imagem de centro do progressismo liberal, ativismo social, cultura hippie e elite intelectual. E South Park pega essa reputação e transforma numa caricatura completa. Vão arrumar suas coisas, meninos. A família Broflovski está indo para São Francisco. Mas enquanto Kyle tá basicamente tendo a pior semana da vida dele, o episódio corta pra sua festa de despedida, organizada pelo Cartman, que na verdade nem é uma festa pro Kyle, é uma festa comemorando o fato de que ele vai embora. E o Stan, ao saber da mudança do amigo, entra na casa esperando encontrar ele, e descobre que aquilo virou basicamente um evento anti-Kyle, enquanto o Cartman tá todo feliz e cantando. Então o Stan corre até a casa dos Broflovski, desesperado pra tentar impedir a mudança. E aqui o episódio dá uma segurada por alguns segundos, porque dá pra sentir que o Stan realmente tá abalado. Tem algo genuinamente triste nessa cena dele, vendo o amigo indo embora. Só que antes de sair, o Jared manda uma frase que muda completamente o rumo do episódio. Ele diz que, talvez, um dia, o Stan consiga convencer South Park a dirigir carros híbridos. Talvez você consiga fazer todos andarem em carros híbridos. Até esse dia, vamos ter que viver com nossa própria espécie. E o Stan realmente decide aceitar o desafio do Jared. E, sinceramente, isso combina muito com ele. O Stan quase sempre tenta resolver os problemas do jeito mais emocional possível. Então faz total sentido que a solução encontrada por ele seja compor uma música. Só que aí, South Park faz aquela mudança brusca de tom que sempre funciona muito bem. O Cartman entra no quarto junto com o Butters e imediatamente transforma a conversa numa mistura de bullying e crise existencial. Porque o Stan explica que tá escrevendo uma música sobre híbridos para convencer as pessoas a mudarem e trazer o Kyle de volta. E, claro, o Cartman acha a ideia gay no mesmo segundo. Só que o mais interessante é que o Stan acerta uma previsão nesse momento. Ele fala que o Cartman acha que tá feliz agora, mas eventualmente vai perceber que a vida sem o Kyle fica vazia. E dá pra ver por um instante minúsculo que isso realmente entra na cabeça do Cartman. Só que ele imediatamente tenta compensar, chamando Butters de judeu de merda, como se tivesse desesperado pra recriar a dinâmica antiga. E o Butters simplesmente aceita. Só que, enquanto isso, o Stan termina a música. E, cara, essa sequência é maravilhosa, justamente porque a música é horrível. Tipo, horrível mesmo. Parece uma mistura de jingle ambiental, com alguém tentando copiar músicas hippies dos anos 60. A repetição da mesma frase o tempo inteiro deixa tudo ainda mais idiota. Vamos lá, minha gente, vamos lá. Minha gente, juntos, vamos lá. Vamos andar em híbridos, vamos lá. Minha gente, vamos lá. E o episódio transforma isso num hit instantâneo. Do nada, a rádio local toca a música do Stan, e a cidade inteira simplesmente ouve. E em questão de minutos, South Park inteira tá comprando carros híbridos. E não só isso, todo mundo começa a agir exatamente igual ao Jared. Os personagens passam a falar com os olhos fechados, trocam elogios passivos-agressivos no trânsito, começam a falar de quem não dirige híbrido como se fossem intelectualmente inferiores, tudo num tom extremamente exagerado. E o mais engraçado é que o Stan nem queria nada disso. Quando a cidade faz uma cerimônia para premiar ele por transformar South Park no lugar com mais donos de híbridos do país, ele claramente não tá interessado no reconhecimento. Stan sobe no palco, pega o prêmio, quase sem reação, e deixa claro que só fez aquilo pra tentar trazer o Kyle de volta. Obrigada.
Mas eu só fiz isso pro meu amigo voltar, então, desculpe, eu vou tentar chamá-lo. E é exatamente nesse momento que o episódio deixa de ser só uma sátira sobre carros híbridos e vira uma das ideias mais inteligentes que South Park já teve. Porque logo depois da cerimônia, aparece simplesmente um personagem chamado Guarda Florestal McFriendly, e a entrada dele é perfeita. O cara chega, olha pro Stan e dá um tapa na cara dele do nada. O timing é maravilhoso. Mas aí o guarda revela o verdadeiro motivo de estar ali. Ele leva o Stan até um morro e mostra uma gigantesca nuvem marrom pairando sobre South Park. E o Stan acha que é poluição, smog. Só que aí vem a sacada genial do episódio. Não é smog, é smug. E isso funciona muito melhor em inglês, justamente porque smog significa poluição atmosférica, enquanto smug é arrogância, aquela sensação de superioridade moral insuportável. Então o episódio basicamente transforma o ego das pessoas em uma espécie de desastre ambiental. E cara, isso é brilhante, porque a série pega uma discussão ecológica legítima e muda completamente o foco da crítica. O problema não é reduzir a emissão de carbono, o problema é quando a pessoa começa a usar isso como ferramenta para alimentar o próprio ego. E o mais engraçado é que, visualmente, a nuvem parece exatamente poluição normal. Ou seja, as pessoas conseguiram evitar uma nuvem tóxica real, só para criar outra pior, feita de arrogância coletiva. Essa ironia é muito boa. E aí o guarda manda uma frase que resume a lógica absurda do episódio inteiro. Híbridos diminuem a emissão de gases, mas aumentam drasticamente os níveis de smog na atmosfera. E graças à música do Stan, South Park agora virou a segunda cidade mais arrogante dos Estados Unidos, atrás apenas de São Francisco. Graças à sua musiquinha gay, South Park é hoje a segunda cidade com mais smog da América. Enquanto isso, o episódio corta para a própria São Francisco, e tudo na cidade parece uma versão caricata de um estereótipo liberal levado ao máximo nível possível. A chegada da família Broflovski já deixa isso claro imediatamente. Então os vizinhos aparecem, e essa sequência é inacreditável. Os novos moradores recebem o Jared e a Sheila com uma educação exageradamente calma, falando sobre arquitetura, preservação cultural e consciência ambiental em um tom insuportável. Só que, no meio da conversa, sem qualquer aviso, um deles simplesmente peida, abaixa e cheira o próprio flato. E o mais absurdo é que ninguém reage, a conversa continua normalmente. E essa talvez seja a metáfora mais explícita do episódio, porque South Park transforma literalmente o amar o cheiro do próprio peido numa representação física da arrogância intelectual. É gente tão satisfeita consigo mesma, tão convencida da própria superioridade moral, que começa a apreciar a própria pretensão, além de também, claro, ser uma piada sobre emissão de gases e poluição. É claro, somos um pouco mais progressistas do que outros aqui em São Francisco. E o Jared se sente realizado. Finalmente ele encontrou pessoas tão insuportavelmente evoluídas quanto ele. Mas enquanto os adultos ficam presos nessa bolha pseudo-intelectual, as crianças da cidade estão completamente quebradas mentalmente. E essa subtrama é uma das partes mais subestimadas. Quando Kyle conversa com os outros garotos, ele pergunta o que eles fazem para se divertir em São Francisco. E a resposta é basicamente que eles usam drogas para suportar os pais. É uma piada pesada, mas ela revela muito sobre a crítica do episódio, porque South Park tá dizendo que viver cercado de gente constantemente performando superioridade moral é exaustivo, até pros próprios filhos. E então vem talvez uma das minhas cenas favoritas. O Jared entra no quarto perguntando se os meninos estão gostando da cidade. Aí ele solta um peido, abaixa e cheira aquilo como se estivesse degustando um belo vinho. E a reação dos meninos é perfeita. Acho que vou aceitar um pouquinho de ácido. Eu quero 3. E no meio disso, o episódio ainda encontra tempo para desenvolver uma das coisas mais engraçadas da história inteira. O Cartman descobrindo que odeia precisar do Kyle. E vale a pena parar um pouco para falar disso, porque no começo ele tá vivendo um sonho. O Kyle foi embora, ninguém tá ali para contrariar ele. E teoricamente, agora o Cartman pode finalmente existir em paz. Só que o problema é que ele não sabe funcionar sem alguém para provocar. E é aí que entra o Butters, que, sinceramente, talvez seja a pior pessoa possível para substituir o Kyle nessa dinâmica. O Cartman tenta recriar o mesmo tipo de relação tóxica, insultando ele gratuitamente e esperando alguma reação agressiva de volta. Só que o Butters simplesmente aceita tudo, e essa resposta destrói o Cartman, porque o Kyle sempre rebate. Existe uma energia caótica entre eles, que move boa parte da série desde o começo. Já o Butters só absorve o abuso como se fosse cotidiano. E eu gosto muito dessa parte, porque ela mostra uma coisa que South Park entende perfeitamente sobre seus personagens, que conflito também é conexão. O Cartman e o Kyle passam a maior parte do tempo se odiando, mas esse ódio virou parte da identidade dos dois. É quase uma amizade completamente quebrada e disfuncional.
Tanto que o próprio Stan percebe isso antes do Kyle, quando ele falou que a vida do Cartman iria ficar vazia sem ele por perto. Pareceu só uma provocação no começo, mas que acabou sendo totalmente verdade. Sabe, Butters, você é um péssimo judeu. Desculpe, é que eu nem sou judeu e... Não venha com desculpa, viajeiro. Então o episódio entra na reta final. O guarda florestal McFriendly reaparece na casa do Stan, entra na sala gritando e leva ele, junto com o Cartman e o Butters, direto para a estação de TV local. Quando eles chegam lá, o cara do tempo começa a mostrar imagens de satélite das nuvens de smog crescendo sobre South Park e São Francisco. Só que agora, a situação ficou muito pior, porque as duas massas de arrogância estão começando a se fundir no céu, igual uma tempestade real. E o episódio trata isso com uma seriedade tão exagerada, que fica ainda mais engraçado. Os caras literalmente estão analisando níveis atmosféricos de ego. Só que então vem talvez a coisa mais absurda do episódio inteiro. Uma terceira nuvem de smog está atravessando os Estados Unidos, direto de Hollywood. E não é qualquer nuvem, é o smog gerado pelo discurso do George Clooney no Oscar. E caras, essa piada é inacreditável, porque pra quem não lembra ou não sabe, em 2006 o George Clooney realmente fez um discurso no Oscar, falando sobre como Hollywood historicamente esteve do lado certo das questões sociais e dos direitos civis. E South Park pega essa fala e transforma ela literalmente numa nuvem tóxica de autossatisfação moral viajando pelo país. We're the ones who talk about AIDS when it was just being whispered, and we talked about civil rights when it wasn't really popular, and I'm proud to be a part of this academy. E é claro que a crítica aqui não é exatamente sobre apoiar causas sociais. O episódio tá tirando sarro dessa postura de celebridades que parecem precisar lembrar o tempo inteiro que são moralmente iluminadas. Essa ideia de nós, artistas conscientes, estamos à frente da sociedade. E, sinceramente, isso envelheceu assustadoramente bem pros dias de hoje. O discurso do George Clooney? Você já ouviu? Ele fala de como o pessoal de Hollywood está em frente aos problemas sociais. Até disse que inventou os direitos humanos. Olha... E o grande problema é que agora, essa nuvem do George Clooney vai colidir com a smog de South Park e São Francisco, criando o que eles chamam dramaticamente de a tempestade perfeita de egocentrismo. Então essa situação é exposta para a cidade inteira, e imediatamente South Park decide resolver o problema da forma mais South Park possível, simplesmente destruindo todos os híbridos da cidade. E claro, agora todo mundo culpa o Stan. E enquanto ele só quer salvar o Kyle, o Randy o proíbe de ir para São Francisco, porque ele precisa ajudar a destruir os híbridos antes que a tempestade chegue. E nesse momento, o episódio cria um paralelo muito bom entre duas missões acontecendo ao mesmo tempo. De um lado, o Stan operando um guincho no ferro velho, esmagando os carros híbridos. Do outro, o Cartman virando, inesperadamente, o herói da história. E essa sequência é incrível, porque o Cartman decide ir sozinho até São Francisco salvar o Kyle. Mas como ele acredita que a cidade é praticamente um território contaminado por hippies, liberais e lésbicas, ele veste uma espécie de roupa anti-smog, ligada a um cabo de oxigênio gigantesco, segurado pelo Butters. Não acredito que vou a São Francisco. Agora, foda-se. E então, finalmente acontece. A nuvem de smog do George Clooney colide com a super tempestade formada entre South Park e São Francisco. O céu começa a explodir em raios, os ventos ficam super fortes, e as pessoas começam a correr enlouquecidas. Só que enquanto South Park tenta sobreviver, o Cartman finalmente chega na casa dos Broflovski em São Francisco. Mas o Jared e a Sheila já estão completamente dominados pelo smog, em um estado quase catatônico, peidando e cheirando o próprio flato. Enquanto isso, o Kyle e o Ike estão no quarto, completamente chapados de ácido. Então um raio atinge a casa. O Cartman tenta desesperadamente acordar o Kyle, e a cena simplesmente corta. E eu adoro esse tipo de corte abrupto, porque o episódio literalmente se recusa a explicar como foi a resolução daquilo. Quando a história volta, a tempestade já passou. South Park está parcialmente destruída, casas foram danificadas, e a cidade inteira parece saída de um filme pós-apocalíptico. Só que as pessoas estão vivas, traumatizadas, mas vivas. Já São Francisco, bom, South Park descreve o destino da cidade da forma mais South Park possível. Entretanto, São Francisco, meus amigos, desapareceu completamente dentro do seu próprio cu. E por alguns segundos, todo mundo acredita que os Broflovski morreram. O Stan fica chocado. Mas aí surge o Clyde avisando que aconteceu um milagre. A família do Kyle voltou, do nada, sem explicação. Eles simplesmente acordaram num ônibus indo pra South Park e não fazem ideia de como sobreviveram. E o detalhe mais legal é que ninguém descobre que foi o Cartman quem salvou eles. O Butters até olha pra ele, esperando alguma reação, e o Cartman faz sinal pro Butters ficar quieto. E esse, talvez, seja um dos raríssimos momentos em que Eric Cartman faz algo genuinamente altruísta sem tentar receber crédito.
Claro, ele queria o Kyle de volta pra poder insultar ele de novo. Mas ainda assim, no fim das contas, o maior babaca da série acabou salvando todo mundo. Mas depois de toda a destruição, da tempestade de arrogância e de uma cidade inteira praticamente implodir pelo próprio ego, o episódio finalmente desacelera. E é aqui que South Park entrega a parte mais importante da crítica, porque a reação imediata da cidade é exatamente a mais previsível possível. Ninguém quer mais saber de carro híbrido. O Gerald, inclusive, já começa falando que agora todo mundo precisa voltar para os carros mais poluentes possíveis, como se destruir o planeta fosse automaticamente a solução racional depois daquela experiência traumática. E isso aqui é muito real. Muita gente funciona exatamente assim, sai de um extremo e imediatamente corre para o outro, sem qualquer equilíbrio no meio. Só que então o Kyle interrompe todo mundo e finalmente verbaliza a mensagem central do episódio. E eu gosto muito como South Park faz isso, sem abandonar o humor cínico característico da série. O Kyle explica que híbridos não são um problema. Na verdade, eles são algo positivo. O problema são as pessoas transformando isso numa ferramenta de superioridade moral. E essa diferença muda tudo. Porque o episódio nunca esteve dizendo que preocupação ambiental é idiota. O que ele critica é a necessidade humana de transformar qualquer boa ação numa competição de ego. A pessoa não quer apenas ajudar, ela quer parecer mais consciente, mais inteligente, mais evoluída que os outros enquanto ajuda. Só que aí vem uma das respostas mais perfeitas do episódio inteiro. Quando o Kyle sugere que, talvez, as pessoas simplesmente possam dirigir híbridos sem agir como se fossem melhores que todo mundo, a cidade inteira praticamente entra em crise. O Randy admite que não está preparado para isso. O Gerald também. O Sr. Mackey fala que isso seria pedir demais. E essa piada é genial, porque ela basicamente diz que os seres humanos são incapazes de lidar com virtude sem transformar aquilo em ego, como se fosse coisa avançada demais para o emocional das pessoas. Então a cidade decide voltar para os carros poluentes porque, aparentemente, é mais fácil destruir o planeta do que agir de forma equilibrada. Vamos lá, pessoal, vamos comprar os bebedores de gasolina! Vamos lá! E o mais engraçado é que o episódio termina exatamente da maneira que precisava terminar, voltando tudo ao status quo. O Cartman se aproxima do Kyle, claramente feliz por ele ter voltado, mas incapaz de demonstrar isso como um ser humano normal. Então ele imediatamente volta a insultá-lo do jeito clássico de sempre, e o Kyle responde xingando ele de volta, sem pensar duas vezes. Daí o Cartman sorri. Não conseguimos nos livrar de você, seu judezinho de merda! Vai tomar no seu cu, gordinho viado! Ah, agora sim! E pronto, o universo voltou ao normal. Depois de uma tempestade literal de arrogância destruir a cidade, tudo que o Cartman queria era ter alguém pra brigar de novo. No fim das contas, esse é aquele tipo de episódio que parece cada vez melhor quanto mais o tempo passa. Não só pelas piadas absurdas, que inclusive continuam ótimas, mas porque ele consegue equilibrar caos, crítica social e momentos genuinamente engraçados, sem perder o ritmo em nenhum momento. E sinceramente, acho que uma das melhores coisas desse episódio é justamente o fato dele nunca tentar parecer profundo demais. Ele pega uma ideia completamente ridícula, transforma isso numa tempestade de arrogância tóxica e, de alguma forma, faz tudo funcionar. Só South Park conseguiria criar uma cena de pessoas cheirando o próprio peido e ainda transformar isso numa das metáforas mais icônicas da TV. Além disso, esse episódio tem uma energia muito específica da era clássica. Dá pra sentir o Trey Parker e o Matt Stone completamente à vontade pra escalar uma piada até o nível mais absurdo possível. E isso rende algumas das imagens mais memoráveis da temporada inteira. O Cartman atravessando São Francisco com um traje anti-smug. O George Clooney literalmente causando um desastre climático com um discurso no Oscar. O Gerald virando praticamente um monge do ego. É caos do começo ao fim. E no meio de tudo isso, o episódio ainda termina exatamente como South Park gosta. Ninguém realmente mudou, ninguém aprendeu uma grande lição moral, mas de alguma forma, tudo voltou ao normal. E honestamente, isso é muito South Park. Agora eu quero saber de vocês, qual foi a cena mais absurda desse episódio? E, principalmente, vocês acham que ele envelheceu bem ou ficou ainda mais atual hoje em dia? Comenta aí embaixo, porque eu realmente quero ler a opinião de vocês. E claro, se você curte revisitar episódios clássicos, aproveita para assistir os próximos vídeos que vão aparecer na sua tela agora, porque ainda tem muita insanidade que vale analisar. No mais, valeu por assistir e nos vemos na próxima. Estou fazendo uma música sobre a importância dos híbridos. Talvez as pessoas mudem. Isso é gay.